Michel Temer e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros, fizeram um pronunciamento conjunto em Brasília hoje para anunciar formalmente que não irão patrocinar a anistia ao Caixa 2. Palácio do Planalto, meio-dia. Os presidentes da República, da Câmara e do Senado juntos em uma entrevista coletiva convocada na tarde de sábado para anunciar um acordo. Não vão patrocinar qualquer proposta para anistiar crimes ligados à prática do Caixa 2 eleitoral. O presidente Michel Temer diz que o acordo é consequência da pressão da sociedade. Nós conversamos muito nesses dias e verificamos que era preciso atender aquilo que se chama a voz das ruas. Então, quando o povo se manifesta, esta audiência há de ser tomada pelo Poder Legislativo e, igualmente, pelo Poder Executivo. O presidente diz que, mesmo se a proposta fosse aprovada, ele vetaria. Seria impossível ao presidente da República sancionar uma matéria desta natureza. Mas, ao mesmo tempo, reitero, conversávamos eu, o presidente Rodrigo, o presidente Renan, sobre esse caso. E acordamos todos, volto a dizer, que não há a menor condição de, pelo menos patrocinado pelo presidente da Câmara e patrocinado pelo presidente do Senado, levar adiante essa proposta. O presidente Michel Temer reconheceu que o Congresso tem autonomia para votar propostas, mas acredita que a manifestação de hoje, dele e dos presidentes da Câmara e Senado, deve desestimular qualquer movimento para apresentar uma proposta de anistia. Os presidentes do Senado e da Câmara foram na mesma linha. Nós aqui estamos fazendo um acordo, um ajuste institucional, na expressão do presidente Michel Temer, no sentido de que não haverá apreciação de anistia a crime eleitoral, a Caixa 2 ou a qualquer crime eleitoral. Parecia que nós queríamos, de alguma forma, anistiar corrupção ativa, corrupção passiva, peculato ou qualquer outro crime. Esse debate, ele, do ponto de vista das minhas reuniões com os líderes, nunca aconteceu e com certeza não acontecerá no dia da votação, que eu espero que a gente consiga votar as 10 medidas na terça-feira. O deputado Onyx Lorenzoni foi o relator do texto das medidas anticorrupção. Projeto apresentado pelo Ministério Público e assinado por mais de 2 milhões de pessoas. O parecer dele foi aprovado na comissão especial semana passada. Além de criminalizar o Caixa 2, a proposta prevê, entre outras medidas, que o enriquecimento ilícito de funcionários públicos vira crime e que a corrupção envolvendo grandes valores, acima de 10 mil salários mínimos, passa a ser crime hediondo. Também cria a figura do reportante do bem, uma pessoa que pode ser recompensada por denunciar um crime. No artigo sobre Caixa 2, o texto diz que é crime arrecadar, receber ou gastar dinheiro para a campanha eleitoral sem declarar oficialmente, como exige a lei. A pena é de prisão de 2 a 5 anos e multa. O texto aprovado na comissão não foi votado em plenário porque teve muita confusão na quinta-feira, quando vários partidos se movimentaram para tentar incluir a anistia de crimes relacionados à doação de campanha eleitoral, como corrupção e lavagem de dinheiro. A votação agora está prevista para a próxima terça-feira e o presidente da Câmara disse que o que vai a plenário é o parecer já aprovado. Maia garantiu que, se algum deputado apresentar uma emenda incluindo a anistia, a votação será nominal, ou seja, todos os votos serão colocados no painel eletrônico. Essa emenda nunca existiu do ponto de vista legal na casa. Se alguém tinha essa intenção, é um direito ter essa intenção. Ela não prosperou com apoio nem de líder, nem prosperaria com apoio do plenário. E se alguém apresentar, votação nominal. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República elogiou o acordo entre o Palácio do Planalto e o Congresso. Eu acho que eles respeitaram a manifestação da opinião pública, respeitaram as manifestações que foram recebidas pelo próprio Congresso Nacional. Por isso foi extremamente positivo. O Congresso é soberano, a última palavra nesse caso vai ser dada pela Câmara dos Deputados, mas nós confiamos que essa proposta de anistia de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, era algo que absolutamente descabido no seio de medidas anticorrupção e no momento em que o Brasil está buscando se passar limpo, isso não vai ser aprovado pela Câmara dos Deputados.
Na entrevista coletiva, perguntado se temia novas baixas no governo com as delações de executivos da empreiteira Odebrecht, o presidente Michel Temer reconheceu que o assunto preocupa. Olha, dizer que não há preocupação, eu estaria sendo ingênuo, não é? Claro que quando se fala que vai alcançar 150 pessoas da classe política, claro que há uma preocupação de natureza institucional. No tocante aos ministros, eu vou verificar o que é que vem, não é? Qual é o gesto concreto relativo a essas delações, porque elas não foram ainda assinadas, pelo que eu soube, né? E assinadas serão convalidadas pelo judiciário, né? Quando vier, nós vamos verificar caso a caso. Na mesma coletiva, o presidente Michel Temer falou da crise política criada pela saída do ministro da Cultura, Marcelo Calero. Pivô da crise, Marcelo Calero deu uma entrevista exclusiva à jornalista Renata Lopretti. Ele admitiu que gravou conversas com outros ministros, sem dizer quais. E disse que gravou um telefonema entre ele e o presidente Michel Temer. Mas acrescenta que o conteúdo dessa conversa foi meramente protocolar. A gente vive num momento de passar o Brasil a limpo, né? E eu cumpri minha obrigação de cidadão. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, se refere à denúncia que fez à Polícia Federal contra Gedel Vieira Lima. Segundo Calero, Gedel, então ministro da Secretaria de Governo, o teria pressionado a reverter uma decisão do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN tinha embargado a construção de um prédio residencial numa área nobre de Salvador, de frente para o mar, onde há muitas construções históricas. Gedel tem um apartamento no edifício, comprado na planta. Gedel admitiu que procurou o ex-ministro da Cultura para liberar o empreendimento, mas não que tivesse pressionado o colega. Não adotei nenhuma medida que pudesse ser interpretada como pressão por parte do ex-ministro Calero. Mas Gedel não resistiu e renunciou na sexta-feira. Na entrevista ao Fantástico, Marcelo Calero reafirmou o que disse em depoimento à Polícia Federal. Deu detalhes da pressão que relata ter sofrido do então ministro Gedel e também do chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do próprio presidente Michel Temer. Eu queria que o senhor me descrevesse as conversas que teve com o presidente Michel Temer a respeito do caso do apartamento do ministro, agora ex-ministro Gedel Vieira Lima. Foram 3 conversas presenciais que eu tive com o presidente Temer a respeito desse tema. A primeira delas aconteceu no jantar no Palácio do Alvorada. Eu pedi 5 minutos com o presidente e descrevi a ele o que estava acontecendo, ou seja, que eu tinha sido alvo de uma pressão do ministro Gedel. Ele disse que não me preocupasse, que ele trataria de dizer ao ministro Gedel que não tinha sido possível atendê-lo. Dessa conversa, inclusive, Renato, eu saí muito satisfeito. Eu achei que ali contava com o respaldo do presidente. No dia seguinte, por volta da hora do almoço, isso já foi na quinta-feira, eu recebo uma ligação do Palácio do Planalto. O presidente queria falar comigo com urgência. Quando eu chego no Palácio do Planalto, o clima já era outro, né? A abordagem já foi bastante diferente. O presidente estava sozinho quando conversou com o senhor? O presidente estava sozinho, éramos só nós dois. Eu entrei muito rápido na sala dele e ele me disse, então, Marcelo, eu tenho muito apreço por você, mas essa decisão tomada pelo IPHAN nos causou bastante estranheza, porque ela teria sido muito rápida e a impressão que a gente tem é que não foi uma decisão correta e me causou dificuldades operacionais. E eu sublinho isso, Renata, porque esse foi precisamente o termo que o presidente da República usou e me chamou muito a atenção, né? Um termo, dificuldades operacionais. Ele explicou quais seriam? Não explicou, disse apenas que as dificuldades operacionais decorriam do fato de que o Gedel teria ficado muito irritado com essa decisão. Segundo Calero, Temer pediu para que ele desse um jeito de enviar o processo para a AGU, a Advocacia Geral da União, e citou a ministra Grace Mendonça, que comanda o órgão. Inclusive falou nesse momento da ministra Grace, falou: a ministra Grace tem um conhecimento jurídico muito bom, é uma pessoa muito preparada, usou esses termos, e certamente ela vai poder resolver essa questão de uma maneira que fique bom para todos. Ele também usou esse termo. Em menos de 24 horas, todo aquele respaldo que ele me havia garantido, ele me retira. Ele me determina que eu criasse uma manobra, um artifício, né, uma chicana, como se diz no mundo jurídico, né, para que o caso fosse levado à AGU.
né? E aí eu não sou leviano, não sei o que a AGU faria, não sei se a ministra Greice estava ou não sabendo, enfim, não posso afirmar isso categoricamente, embora tenha indícios. E no final, quando a gente estava se despedindo, me chamou muito a atenção a declaração que ele fez. Marcelo, a política tem dessas coisas, a política tem esse tipo de pressão, como se estivesse dando um conselho, né, ou um ensinamento a uma pessoa que chegava agora à política. Eu vi algumas declarações dizendo que eu teria sido desleal, né? Eu acho que o servidor público, ele tem que ser leal, mas ele não pode ser cúmplice. Leal, mas não cúmplice. Calero afirma que passou a ser alvo de uma campanha difamatória dentro do governo. Começaram com essa boataria, né, vinda aí do Palácio Planalto, de que eu deliberadamente teria pedido um encontro com o presidente da República para, de maneira ardilosa, né, sorrateira, gravar esta audiência, né, ou seja, entrar no gabinete presidencial com um instrumento, né, com uma ferramenta de gravação, né. Eu preciso dizer que isso é um absurdo, né? Isso aí só serve para alimentar essa campanha difamatória, né? E desviar realmente o foco das atenções. Eu acho que essa seria uma conduta muito típica dos políticos tradicionais de Brasília, né? Que se gravam mutuamente em encontros presenciais. Eu jamais entraria no gabinete presidencial por ser diplomata, por respeitar a liturgia dos lugares que eu frequento, com um ardil, né, com uma ferramenta sorrateira dessa natureza, né? O que eu fiz, sim, e isso é importante dizer, até por sugestão, né, de alguns amigos que tenho da Polícia Federal, eu, nos momentos finais, para me proteger e para dar um mínimo de lastro probatório de tudo aquilo que eu relatei no depoimento, eu fiz algumas gravações telefônicas, ou seja, de pessoas que me ligavam. Entre essas gravações, existe uma gravação do presidente da República, mas uma gravação absolutamente burocrática. Inclusive, eu fiz questão de que essa conversa fosse muito protocolar, que é a conversa da minha demissão. Eu tive a preocupação, inclusive, de não induzir o presidente a entrar em qualquer tema, né, para não criar prova contra si. Além dessa conversa telefônica, que o senhor disse que foi protocolar, foi a apresentação do seu pedido de demissão, o senhor gravou alguma outra conversa com o presidente da República? Nenhuma. Sobre as circunstâncias das gravações, repetindo, o senhor está dizendo que foram todas gravadas por meio telefônico, é isso? Todas elas são, na realidade, ligações que eu recebi. Calero conta que o ministro-chefe da Casa Civil também o teria pressionado. Eu queria que o senhor me descrevesse esse encontro com o ministro Padilha. Na verdade, foram 3 ocasiões em que o ministro Padilha abordou esse tema comigo, né? Em primeira ocasião, foi quando ele me liga com a tese de que, na medida em que o processo estava judicializado, o IPHAN não deveria adotar nenhuma medida administrativa a respeito. E me disse, inclusive, que a AGU, novamente, traria algum posicionamento nesse sentido. E aí também me impressionou bastante, né? Porque, mais uma vez, ficava patente que altas autoridades da República perdiam seu tempo em favor de um assunto paroquial, né? Que se referia a um interesse particular, pessoal de um ministro. A grande razão pela qual eu via que não havia mais viabilidade na minha permanência no governo foi quando eu recebo a última ligação a respeito desse assunto, que foi do secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que é um assessor direto, muito próximo do presidente da República, e aí ele novamente insiste para que eu mande o caso para a AGU. E aí eu falei, bom, realmente o presidente quer que eu interfira nesse processo. O senhor gravou alguma conversa sua com o então ministro Gedel? Não posso responder essa pergunta. O senhor gravou alguma conversa sua com o ministro Padilha? Não posso responder essa pergunta. Por que o senhor não pode responder? Há um entendimento de que isso poderia atrapalhar as investigações. Eu posso falar que houve as gravações, mas não posso falar os interlocutores. Depois de 6 meses no cargo, Calero saiu provocando uma crise. Como é que o senhor se sente nessa posição? Não desejava isso para mim, não desejava isso para o governo. Acho que, como eu dizia, o Brasil vive um momento de crise muito grave. E, portanto, todos devíamos estar imbuídos no espírito de tirar o Brasil da crise.
mas me choca realmente em ver que interesses particulares ainda possam prevalecer numa dinâmica de governo. Certamente eles acharam que, para preservar o meu cargo de ministro, eu faria qualquer negócio. Eu jamais faria qualquer negócio para preservar cargo nenhum. Em nota, a Advocacia Geral da União afirma que todos os episódios de controvérsia entre órgãos públicos são analisados pela instituição e que é lamentável a insistência em tentar criar fatos a partir de suposições sem ao menos conhecer como funciona a atuação da AGU. Procurado pelo Fantástico, o ex-ministro Gedel Vieira Lima disse que não tem mais nada a comentar sobre o caso. A assessoria da Casa Civil informou que o ministro Eliseu Padilha não falaria sobre as declarações de Calero. O presidente Michel Temer falou sobre essa polêmica hoje em Brasília. Na entrevista que deu neste domingo, o presidente Michel Temer comentou as gravações feitas pelo ex-ministro da Cultura e criticou a atitude de Marcelo Calero. Durante a entrevista, Temer demonstrou acreditar que a sua conversa pessoal com Marcelo Calero tinha sido gravada e não apenas o telefonema protocolar. Em primeiro lugar, ele parece que gravou, né? Gravou a conversa, etc. Eu, em toda franqueza, eu acho que gravar clandestinamente é sempre algo desarrazoado. É quase indigno, né? Ou diria mesmo que é indigno, em primeiro lugar. Mas um ministro gravar o presidente da República é gravíssimo. O presidente se disse tranquilo com o conteúdo das conversas que manteve com o ex-ministro da Cultura e disse que vai exigir que qualquer gravação seja divulgada. Se gravou, eu espero que essa gravação logo venha à luz. Importantíssimo. Vou exigir que venha à luz. Porque os senhores sabem, e as senhoras, que eu sou cuidadoso nas palavras. Eu jamais diria algo inadequado. E neste particular, o que ocorreu foi o seguinte: havia um conflito de órgãos da administração entre o IPHAN da Bahia e o IPHAN nacional. E olha, vou fazer um parênteses aqui, falar entre parênteses. Parece que isso levou 3, 4 semanas, 5, um ano. E tudo isso ocorreu em 3 dias. 3 dias. O ex-ministro me procurou numa quarta-feira à noite, lá no jantar aos senadores, dizendo que tinha um pedido, mas que seria difícil atender, etc. Eu disse: olha, faça o que você achar melhor. Não é? Se houve um pleito, você veja o que é possível fazer, etc. Michel Temer negou ter interferido num conflito de natureza privada do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Segundo o presidente, Marcelo Calero disse que não queria se envolver na divergência entre o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e sua superintendência na Bahia. E que, por isso, ele disse a Calero para encaminhar o caso à Advocacia Geral da União. Na quinta-feira, portanto, ele veio à tarde para falar comigo e ele me contou por inteiro a história, né? Eu disse: olha, se você... Sim, porque ele registrava que haveria um recurso hierárquico do IPHAN nacional para o ministro. E ele disse que ele não queria entrar nessa história. Eu disse: olha, ministro, se você não quer entrar nessa história, há uma solução legal. A lei diz, no particular um decreto até, diz que quando há conflito de órgãos, pode-se ouvir a Advocacia Geral da União, que fará uma avaliação daquele conflito. Aliás, uma regra muito saudável, que tem sido feita, foi feita pela Advocacia Geral da União em muitíssimas oportunidades. O que eu disse a você: se você não quer despachar, você manda para a Advocacia Geral da União. Quando ele dizia não quero despachar, não quero nem a favor nem contra, então mande para a Advocacia Geral da União. Mas ao depois, ele disse: olha, mas eu gostaria de voltar à noite para falar com o senhor. E à noite, ele voltou às 9 horas da noite, curiosamente até, ele voltou para ter a mesma conversa, o mesmo conteúdo. Por isso que eu quero que logo venha à luz, se houve gravação, não é? E ele parece que disse que houve, né? Que ele gravou mesmo, né? Ele gravou. Que logo venha à luz o que está gravado. E os senhores vão verificar que eu estava arbitrando conflitos, que é o que eu mais faço, não é agora, na presidência da República. A coisa que eu mais fiz na vida foi arbitrar conflitos. O presidente também avaliou o comportamento do ex-ministro Gedel Vieira Lima e afirmou
que talvez tivesse sido melhor se Gedel tivesse saído antes. Teria sido melhor, porque, convenhamos, ele pediu demissão, não é? Pediu demissão fruto, precisamente, desses diálogos que eu tenho, e eu sei como conduzir esses diálogos, de molde, muitas vezes, a gerar o pedido de demissão. Então, isso levou alguns dias, é claro, ganhou uma dimensão extraordinária, porque colocou, se me permite a expressão livre, no meu colo, né? Como se eu fosse o advogado de uma causa, né? Que era a história do apartamento, etc. Eu sou obrigado a concordar com a senhora que realmente a demora não foi útil. Temer condenou a atitude de Gedel. Eu disse até ao ministro, olha, foi uma inadequação. Uma inadequação. Uma coisa muito inadequada não pode ser feita. Foi isso. Depois de toda a confusão que o desentendimento entre os dois ministros provocou dentro do governo, Temer disse que cogita pedir ao Gabinete de Segurança Institucional que todas as conversas oficiais dele passem a ser gravadas. Eu estou pensando até, com toda a franqueza, não é uma decisão ainda, mas estou pensando o seguinte, estou pensando em pedir ao Gabinete de Segurança Institucional que grave, e aí publicamente, não é clandestinamente, grave todas as audiências do Presidente da República, para que todos possam dizer o que possam dizer e que eu possa dizer aquilo que devo dizer. Então, para acabar com essa história, daí fica lá no arquivo, não tem os tais documentos, né? Ficam por 20, 30 anos. Então, talvez aproveitando essa gravação clandestina, ilógica, agressiva, desarrazoada, né? Talvez deste limão nós façamos uma limonada institucional, fazendo com que as audiências públicas do Presidente da República sejam todas gravadas. O presidente também comentou o envolvimento no caso do ex-ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O que o Padilha fez foi exatamente o que, de alguma maneira, eu disse porque ele conversou com o Padilha e disse que tinha esse conflito. E o Padilha sugeriu aquilo que a lei determina. Olha, mande ouvir a Advocacia Geral da União, não é? Se você não quer despachar. Então não há razão, neste momento, para qualquer medida dessa natureza, né? Michel Temer disse que já decidiu o perfil do substituto de Gedel. Eu estou examinando com muito cuidado quem é que pode ir para a articulação política, né, para a Secretaria de Governo. Eu vou verificar com muita calma. O perfil será de alguém com uma lisura absoluta na sua conduta, evidentemente, como convém, e, por outro lado, alguém que tenha uma boa interlocução com o Congresso Nacional.